Olá, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Glória a Deus, Deus abençoe vocês. Novamente estou aqui para dar continuidade na nossa leitura. E a gente hoje vai dar continuidade no livro de Jonas. Vamos estar lendo o capítulo 1, capítulo 2, o capítulo 3 e o 4 e vamos ver o que o Senhor nos prepara através desse profeta. Como ali, já estava dando uma olhada ali, você tem o nome do autor principal, Jonas. Enfim, ele é o único profeta do Antigo Testamento que é da Galileia. Enfim, ele da Galileia, ele é o único do Antigo Testamento. E vale lembrar também que a gente vai ver o contexto aí, que está falando que ele foi engolido por uma baleia. Então, baleia o povo fala, né? Então, às vezes é um peixe enorme. Mas, como diz, está escrito, e quem puder aceitar, aceite. Mas, enfim, vale lembrar também que Cristo, quando ele dá um sinal lá, os fariseus pedem um sinal para Jesus, Jesus fala, olha, o único sinal que vai ficar para vocês é o sinal de Jonas. Também tem duas, pode ter até mais interpretações que eu já escutei o povo falar. Uma é a questão, digamos, de fazer o que o Senhor quer, de obedecer ao Senhor, que os fariseus também não obedeciam. E a outra questão também é que nós sabemos muito bem que Cristo ficou 3 dias no ventre da terra, pregando aos espíritos em prisão. Também como fala a oração lá, que o próprio católico fala, né, que ele desceu à mansão dos mortos e ressuscitou ao terceiro dia. Enfim, por isso que ele ilustra essa história de Jesus com Jonas. Jesus Cristo ele fala um pouco também deste profeta. Mas enfim, então vamos estar lendo este livro de Jonas, vamos ver o que o Senhor nos prepara através da palavra dele, que também fala sobre arrependimento também. Quando ele foi e pregou, muitas pessoas se arrependeram e enfim, não aconteceu que foi destruído ali Nínive. Mas fala bem assim no capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas no mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isto, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por esta desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sortes e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual a sua terra? A que povo você pertence? E ele respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram: o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele: pegue-me e jogue-me no mar, e ele se acalmará, pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Vale lembrar que também já escutei muitas pessoas falando a respeito de calamidade de pessoas. Às vezes tem pessoas que estão junto com a gente e o mar chega de um lado, chega do outro, e a gente não sabe o que está acontecendo e, digamos assim, e é por causa daquela pessoa que às vezes tem um mar imenso aí na sua direção que tem que perder todas as coisas de dentro para depois descobrir quem que era a pessoa que estava ali, digamos, se escondendo do Senhor também. Mas enfim, em vez disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor: Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer por tirarmos a vida deste homem.
não caia sobre nós a culpa de matar um inocente, porque tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar, enfurecido, e este se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram um sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe 3 dias e 3 noites. Enfim, vale lembrar que, como eu tinha comentado no começo, a respeito de Cristo, Cristo também dá esse sinal para os fariseus, aos mestres da lei, né? Então, Jesus já estava falando para eles também, ó, primeiro, vocês se arrependam dos seus pecados para ser renovado. E depois também, essa questão aí dos 3 dias que Jesus, quando morreu, ele ficou 3 dias pregando aos espíritos em prisão. No Novo Testamento vai dar para estar compartilhando melhor esse assunto a respeito de Cristo, quando ele desceu a mansão dos mortos. Dá para falar desta forma também. No capítulo 2, dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, o seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Julgaste-me nas profundezas, no coração dos mares. Correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passavam sobre mim. Eu disse: fui expulso da tua presença, contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça. Afundei-me até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo, cujas trancas me aprisionaram para sempre. Mas tu trouxestes a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor meu Deus. Quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi, cumprirei totalmente. A salvação vem do Senhor, e o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Vale lembrar que ele fala ali: o que eu prometi, cumprirei totalmente. De fato, ele deveria ter, como se fala, devia ter feito um voto ao Senhor que ele iria lá em Nínive. Enfim, como quis voltar atrás, o Senhor colocou ele nesta situação ali de ser engolido pelo peixe. No capítulo 3, a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram de panos de saco. Enfim, ali eles acreditaram no que Jonas foi pregar para eles. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinza. Então fez uma proclamação em Nínive: por decreto do rei e de seus nobres, não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam, não bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Enfim, aqui dá para entender que eles se arrependeram de todo modo. Até o rei ali levantou uma proclamação para até os animais ali ser, digamos assim, não comer nada, fazer um voto, digamos, fazer jejum e estar clamando a Deus para que não acontecesse a destruição da cidade. Mas enfim, Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso e se enfureceu. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava em casa?
Foi por isso que eu me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que promete castigar, mas depois se arrependes. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. Enfim, Jonas dá para entender que ele queria ver a sentença acontecer, como o Senhor tinha falado, que nos 40 dias ia destruir, ele queria ver. Mas enfim, o Senhor lhe respondeu: Você tem alguma razão para esta fúria? Jonas saiu e sentou-se num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo. Sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas, para dar sombra à sua cabeça e livrá-lo do calor, o que deu grande alegria a Jonas. E vale lembrar que também o Senhor trouxe uma planta ali para mostrar para Jonas ali o significado aí, dar uma lição para ele através de uma planta também. Mas na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou-se. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas, ao ponto de que ele quase desmaiasse. Com isso, ele desejou morrer e disse: Para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: Você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: Sim, tenho, e estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: Você tem pena dessa planta? Embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer, ela nasceu numa noite e numa outra morreu. Contudo, Nenive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? Enfim, esse foi o tratado com Jonas que o Senhor tratou também. Enfim, se falar bem a verdade, ele trata com muitas pessoas. Trata comigo a questão do arrependimento, trata diversas formas também, e trata também para dar valor à palavra de Deus também. Como eu falo, ali tem pessoas que não acreditam que ali Jonas foi engolido por um grande peixe, mas tem crente assim, fala, se fosse um lambari que tivesse engolido Jonas, eu tinha acreditado. Mas enfim, é uma questão de fé também. Assim como Cristo também foi e pregou os espíritos em prisão e ficou no ventre da terra 3 dias também. Aqui ele também está dando uma ilustração a respeito de Jonas, está falando também com Jonas para que se ele foi proclamou a palavra e o povo se arrependeu, ele fez a parte dele. Enfim, depois ele ficou furioso que não viu a destruição e o Senhor tratou com ele com uma planta, fez crescer ali, mostrou para ele que é mais importante a vida e pessoas que se arrependam do que, digamos assim, a destruição, né? Porque Deus não tem, digamos, não fica feliz com a morte do ímpio. Ele não se agrada na morte do ímpio. Antes ele se agrada quando a pessoa se converta, se arrependa e volte para os caminhos do Senhor. Enfim, fica aí a mensagem. Mas um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e vamos junto nesta meditação. Estamos quase chegando no Novo Testamento. Até mais!